pessoal, como é que vocês estão? Para você que está chegando, seja muito bem-vindo com mais esta aula sobre sintaxe da oração. Já falamos sobre termos essenciais da oração, sujeito, predicado, complementos de verbos. Hoje nós iremos falar sobre os termos integrantes da oração. E quando a gente pensa em termos integrantes da oração, são eles, termos que se integram às orações para completar o sentido, que pode ser de um verbo, pode ser de um adjetivo ou até mesmo de um advérbio. Então a gente pensa, por exemplo, no objeto direto, no objeto indireto, a gente pensa no complemento nominal e no agente da passiva. E neste momento, na nossa aula de hoje, nós iremos conversar sobre a diferença entre os complementos verbais do tipo objeto direto e objeto indireto e adjunto adverbial. Numa outra aula, aqui mesmo com Vivi no Enem, nós conversamos sobre isso. E hoje eu trouxe mais um exemplo para que a gente possa ficar muito tranquilo em relação a essa distinção. Tudo bem, pessoal? Vamos lá! Álcool para menor não é legal. Denuncie. Ligue 153. Vender e oferecer álcool para crianças e adolescentes é crime. Todo mundo sabe disso. Então nós temos aí um gênero propaganda, numa tipologia textual injuntivo ou instrucional, e é justamente o emprego do verbo imperativo, que faz com que a gente perceba essa intenção comunicativa do gênero propaganda. Mas afinal de contas, quando eu digo vender, quando eu penso na predicação dos verbos vender e oferecer, vender e oferecer, o que vai ser vendido, o que vai ser oferecido? Não é álcool? Mas quem oferece, oferece algo a alguém. Assim como quem vende, vende algo a alguém. Então vai ser vendido e oferecido o quê? Então o que é que a gente pode concluir? Na primeira setinha aí azul, que álcool, respectivamente, funciona como objeto direto das formas verbais vender e oferecer. É vendido o quê? É oferecido o quê? Álcool. Mas como eu disse, quem vende, vende algo para alguém. Assim como quem oferece, oferece algo para alguém. Então, para crianças e adolescentes, funciona como complemento verbal das formas vender e oferecer. Se vem acompanhada de preposição, porque eu fiz a pergunta com preposição, então funciona como objeto indireto. Ainda sobre complementos verbais, a gente já viu aqui no outro momento que toda vez que nós tivermos complementos verbais representados pelas formas de oblíquo OA, OSAS, essas formas de oblíquo funcionarão sempre como objeto direto, ou seja, não vem acompanhado por preposição, uma vez que essas vão representar complementos de formas verbais terminadas em vogais. Vocês lembram também que nós dissemos aqui mesmo que também as formas oblíquas li e lis, que são de terceira pessoa, sempre fazem referência a ele ou a ela, a eles ou a elas, pessoa. Mas, em contrapartida, os oblíquos miti, si, nus e vos podem funcionar como objeto direto ou indireto, a depender da predicação do verbo. Mais uma vez aqui falando sobre a questão da venda da bebida alcoólica. Quem vende bebida alcoólica para menores vai preso. Então, tudo bem. Quem vende? O que é vendido? Bebida alcoólica. Vocês concordam comigo que bebida alcoólica funciona como complemento da forma verbal vender? Aí a minha pergunta agora para vocês é a seguinte: qual seria a forma de oblíquo que substituiria bebida alcoólica? Nesse caso, precisamos observar a terminação do verbo vender. Vender, nesse caso, terminou com vogal. Então, se terminou com vogal, qual é a forma de oblíquo? A. Então, a forma de oblíquo A substitui o complemento bebida alcoólica, também funcionando como objeto direto, uma vez que substitui bebida alcoólica, que é o objeto direto. Então, quem vende ou quem a vende? Precisamos também pensar na posição desse oblíquo A, que corresponde ao complemento do verbo vender. Quem é pronome? Então, pronome puxa pronome. Então, quem a vende. Para quem, gente? Para menores. Então, quando eu coloco para vocês assim, que vai preso, quer dizer, então a gente precisa ler o cartaz. Então, qual seria a forma de oblíquo que substituiria o cartaz? Seria a forma de oblíquo o quê, pessoal? Leia-o, tá certo? Uma vez que leia
terminou em vogal. Então, pede a forma de oblíquo o, a, os, as. Uma vez que quem oferece, oferece algo a alguém. Então, qual seria a forma de oblíquo que substituiria esse objeto indireto para menores? Quem vende, vende. O que é vendido? Bebida alcoólica. Para quem? Para menores. É o meu objeto indireto. Então, qual é a forma de oblíquo, né, que substitui sempre a pessoa, a ele ou a ela? Então, quem oferece a eles ou quem oferece-lhes? Então, nesse caso, quem lhes oferece, porque o quem é pronome, pronome puxa pronome. Tudo bem, pessoal? Pois bem, nós temos aqui uma outra propaganda, né, do Yakult, aquele leitinho fermentado, e a propaganda geral, né, a frase de efeito da propaganda é: a Yakult cuida de você com carinho neste verão. A minha pergunta para vocês, queridos, agora é bem óbvia. Afinal de contas, qual o sentido, qual a função sintática de você, de com carinho e neste verão? Tudo bem? Então, e a Yakult cuida. Quem cuida, cuida de algo, cuida de alguém ou cuida de alguma coisa. Então percebam que de você complementa o sentido do verbo cuidar. A Yakult cuida de quem? De você. Objeto, portanto, objeto indireto. Ficou claro para vocês isso? Só que ele está dizendo que a Yakult cuida com carinho e é neste verão. Vocês percebem que eu poderia só dizer que a Yakult cuida de você, ponto, terminar a oração aqui ou então exclamação. Quando eu digo que é com carinho e neste verão, percebam que essas duas expressões se referem também ao verbo cuidar, assim como de você. Só que diferentemente de você, que funciona como objeto indireto, porque é um termo, um complemento obrigatório, com carinho e neste verão são formas, expressões que se referem ao verbo cuidar, só que de maneira acessória, que se refere ao verbo, é um termo acessório. Indica a circunstância. No primeiro, com carinho, é o modo. Neste verão, é o tempo. Então, esses adjuntos adverbiais têm função de adjunto adverbial. E a gente viu que o adjunto adverbial ele tem função sintática a locução adverbial de adjunto adverbial. Uma vez que é um termo que vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Tudo bem? Então, tem função acessória, indica a circunstância, refere-se ao verbo, adjetivo, advérbio. Neste caso, tem função de adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial é termo acessório. O objeto direto ou indireto são termos obrigatórios. Tudo bem? Pois bem, e agora a gente vai dar aqui uma pausazinha no nosso assunto para que a gente possa entender perfeitamente como é que a gente pode trabalhar esse aspecto. Como é que a gente pode trabalhar esse aspecto? Por exemplo, passei o dia à toa, à toa. Percebam aqui comigo. Quem passou o dia à toa, à toa? Passei a vida à toa, à toa. Então, quem foi que passou? Em ambas as orações, esse sujeito é representado pela primeira pessoa que fala, nesse caso eu. É um eu que está oculto, subentendido. Pois bem, eu gostaria de saber de vocês qual a função sintática de o dia e a vida, respectivamente. Então, o que foi que eu passei à toa, à toa? À toa, à toa, exatamente, é isso aí que você está pensando. Nos situa sob a forma como a gente passou o dia e a vida. Refere-se ao verbo vivi no Enem? Sim. Então, se refere ao verbo, eu poderia só dizer que passei o dia e passei a vida. Então, à toa indica o modo, a maneira como eu passei o dia e como eu passei a vida. Então, refere-se ao verbo, indica uma circunstância, é um termo acessório, então tem função de adjunto adverbial. Mas o dia e a vida tem função de quê, gente? Respectivamente. O que foi que eu passei? O que foi que eu passei? O dia e a vida. Então, funcionam respectivamente como, letra B, objeto direto do verbo passar. Mas eu também poderia trazer para vocês este outro exemplo. Você ficará tuberculoso, de tuberculose morrerá. Gente, quem ficará tuberculoso? Você é o sujeito. Quando eu digo ficará é verbo de ação ou ligação. Indica, ele não está, ele ficará. Então, indica a mudança de estado do sujeito. Perceberam? Verbo de ligação. Muito bem, pessoal.
Tuberculoso não tem a função de qualificar esse sujeito da oração, não tem função de predicativo do sujeito. Então, muito bem. Então, se tem função de predicativo do sujeito porque qualifica esse sujeito você, aí eu digo que de tuberculose você morrerá. Então, é a causa, ou seja, que você, da morte. Então, se refere ao verbo morrer, você ficará tuberculoso e morrerá. Mas quando eu digo de tuberculose morrerá, eu estou indicando uma circunstância relacionada ao verbo morrer. E assim, a gente termina o nosso estudo sobre a diferença, na verdade, a nossa revisão sobre complementos verbais e adjunto adverbial. Então, ficou claro para vocês? Adjunto adverbial é termo acessório. Se refere ao verbo, ao advérbio ou ao próprio adjetivo. Objeto direto e indireto, que são os complementos verbais, só podem se referir ao verbo. E na nossa próxima aula, vamos estudar sobre complemento nominal.